A lula gigante. Vamos enviar câmeras lá para baixo, onde poucos humanos já estiveram. Você achava que o oceano profundo era apenas água escura e peixes estranhos? Pense novamente. Lá embaixo estão cidades antigas, criaturas que ninguém acreditava existir e forças naturais que poderiam congelar a vida em segundos. De um dedo congelado da morte a uma lula com olhos do tamanho de pratos de jantar, isso é material de pesadelos e maravilhas. Mas, confia em mim, você ficará chocado quando vir o que está esperando no final. Número 20. O dedo congelado da morte. Já ouviu falar do dedo congelado da morte? Parece falso, mas é real. Conhecido como Brinicle, essa formação de gelo pode congelar criaturas ao contato. Visto pela primeira vez nos anos 60, mas finalmente filmado em 2011, perto da Antártica. Eles tiveram que nadar sob o gelo, montar suas câmeras grandes e pesadas, e então filmar isso, um Brinicle. É uma coluna pesada de salmoura mais fria que a água que afunda até o fundo do oceano e congela tudo ao seu redor. Aqui está como funciona. Quando o gelo do mar se forma, ele libera água super salgada e super fria. Essa água densa desce, congelando tudo ao seu redor, criando um tubo gelado que alcança o fundo do mar. E eu estava, realmente fascinada. Dizia lá que havia formações de gelo que cresciam para baixo do gelo da superfície, de forma notavelmente rápida, mas ninguém tinha realmente visto o crescimento delas. Uma vez que toca o fundo, estrelas do mar e ouriços do mar são congelados instantaneamente. As imagens da BBC mostram esse efeito assustador em ação. Alguns tabloides apelidaram-no de estalactite mortal subaquática, alimentando mitos sobre forças alienígenas. Mas não, é um processo natural. Em 2023, cientistas de Columbia e Lawrence Livermore construíram modelos computacionais do crescimento de Brinicles. Andrew Turber, da Oregon State, chamou os Brinicles de incrivelmente delicados, mas mortais para a pequena vida marinha. A própria armadilha mortal em câmera lenta da natureza, rara, mas hipnotizante. Falando em armadilhas mortais, o que você verá a seguir leva o assustador a um nível totalmente novo. Número 19. Lula Colossal. Em 9 de março de 2025, cientistas a bordo do navio de pesquisa Falkor 2 enviaram um submarino robótico chamado Subastian a cerca de 2.000 pés de profundidade. Do nada, as luzes do robô captaram algo flutuando, uma pequena lula de um pé de comprimento. Este não era apenas um lula qualquer, era um jovem lula colossal, Mesonychoteuthis hamiltoni. Antes disso, só tínhamos visto exemplares mortos levados à costa ou em estômagos de baleias. Estava nadando livre. Os cientistas Kat Bolstad e Eran Evans quase perderam o controle. Eran até disse: "Comecei a hiperventilar ao ver os ganchos estranhos em seus braços. E seus olhos, com quase 16 polegadas de largura, os maiores de qualquer animal." Temos aqui a chance de ver um animal que ninguém viu vivo em tamanhos grandes antes, onde ele pertence e que não faz ideia de que os humanos sequer existem. Isso os ajuda a ver presas na escuridão total. Prova de que esses gigantes lendários realmente vivem por aí. Mas o oceano não é apenas sobre lulas raras. Esta próxima descoberta no oceano também causou muita confusão. E se você ainda não clicou no botão de curtir e inscrever-se, vá em frente e faça isso agora. Número 18. A mortal caravela portuguesa. Em 2020, pesquisadores de águas profundas ao largo da Austrália Ocidental avistaram uma criatura em forma de espiral massiva a cerca de 2.000 pés de profundidade. As pessoas chamaram-na de caravela portuguesa, mas isso não era verdade. O que eles viram foi um sifonóforo, especificamente do gênero Apolemia. As verdadeiras caravelas portuguesas flutuam na superfície, com velas cheias de gás e tentáculos venenosos de até 100 pés de comprimento. Elas picam dolorosamente e podem até causar ferimentos duradouros. Mas este sifonóforo de águas profundas era uma criatura completamente diferente, um enorme organismo colonial feito de partes especializadas. Não estava flutuando, estava à deriva graciosamente nas profundezas. A confusão se espalhou rapidamente online, misturando fatos e mitos. Alguns até afirmaram que essa criatura das profundezas era uma caravela gigante. Não, embora intimamente relacionada, não era a clássica espécie de superfície, Physalia physalis.
A espiral do mar profundo foi uma descoberta rara e impressionante, lembrando-nos que existem ramos inteiros da vida lá embaixo que mal entendemos. Não uma caravela mortal, mas algo igualmente estranho. Mas espere, se você pensa que as estruturas subaquáticas são simples pilhas de rochas, pense novamente. Número 17. A Atlântida Perdida do Japão. Em 1986, o mergulhador japonês Kihachiro Arataki fez uma descoberta incrível perto da ilha Yonaguni. O nome dele é Sr. Arataki, e ele é o homem que primeiro avistou esta estrutura. E, de fato, por mérito próprio, é uma espécie de lenda local do mergulho. Sob 25 metros de água, ele encontrou uma enorme formação rochosa em degraus que parecia uma pirâmide submersa. O local era enorme, 50 metros de comprimento, 24 metros de largura e 25 metros de altura. Ficou conhecida como a Atlântida do Japão. O geólogo Masaaki Kimura acreditava que poderia ter mais de 10 mil anos, construída quando os níveis do mar eram mais baixos. Ele sugeriu que povos antigos a construíram e talvez a ligaram ao mítico continente de Mu. Milhares de milhas daqui, na costa do Japão, alguns acreditam ter encontrado evidências de outro reino perdido. Mas céticos como Robert Schoch argumentaram que a formação é apenas arenito natural, moldado por terremotos e erosão. Ângulos agudos e degraus, disseram eles, ocorrem naturalmente em zonas sísmicas. Flint Dibble chamou de pura natureza. Ainda assim, estando debaixo d'água cercado por esses degraus de aparência perfeita, bem, é difícil não se perguntar, uma civilização perdida ou a obra estranha da natureza? A verdade continua sendo intensamente debatida até hoje. E falando de criaturas estranhas, vamos falar sobre uma galinha flutuante. Número 16. Pepino do mar, galinha sem cabeça. O pepino do mar, galinha sem cabeça, ou Enipniastes eximia, é um dos animais mais estranhos das profundezas do mar. Esse é outro? O frango sem cabeça. O quê? Sim, isso é um... Então este é o frango. Conhecido desde 1882, mas raramente visto vivo até 2017, uma câmera de águas profundas no Golfo do México finalmente o capturou, revelando um corpo rosa translúcido, que brilha suavemente quando perturbado. Então, em 2018, pesquisadores australianos filmaram outro perto da Antártica, a quase 3 quilômetros de profundidade. Ao contrário dos pepinos do mar típicos que rastejam ao longo do fundo do mar, este nada. Ele usa pequenas barbatanas com membranas para nadar graciosamente, flutuando logo acima do fundo do oceano. O apelido monstro frango sem cabeça pegou-o porque, bem, ele se parece exatamente com um frango depenado flutuando no espaço. Tudo bem, há algo estranho na água do Oceano Antártico. E os pesquisadores estão chamando isso de monstro frango sem cabeça. Também é conhecido como dançarino espanhol, devido ao seu movimento oscilante. Essas criaturas vivem em todo o mundo, entre profundidades de 500 metros a quase 6.000 metros. Embora tenhamos avistado alguns na câmera, ainda há muito que não sabemos, prova de que o mar profundo está cheio de surpresas. E se você acha isso estranho, que tal peixes invisíveis? Número 15. Peixe transparente Leptocephalus. Leptocephali são as larvas transparentes de enguias. Durante décadas, intrigaram os cientistas. Em 1904, Johannes Schmidt capturou uma perto das Ilhas Faroé, lançando mitos selvagens sobre essas criaturas transparentes. Alguns pensavam que cresciam no fundo do oceano ou nasciam de doces de rocha. Só em 1893, o zoólogo francês Yves Delage provou que eram filhotes de enguia. Estudos posteriores de Giovanni Grassi e pesquisadores modernos confirmaram que os leptocephali vivem em águas abertas, não no fundo do mar. Na verdade, eles migram para cima e para baixo na coluna de água diariamente, permanecendo entre 100 e 1.100 pés de profundidade. Em 2020, a NEOAA encontrou até mesmo raros leptocephali com manchas laranja vivendo a mais de 5.000 pés de profundidade. Mas, apesar de sua aparência fantasmagórica, eles não são habitantes míticos do fundo do mar. São simplesmente enguias bebês adaptadas a uma vida transparente e à deriva na zona crepuscular do oceano. Mais um exemplo de como os fatos muitas vezes superam os mitos mais selvagens do oceano. E agora, um dos mistérios mais famosos do oceano. Número 14. O Bloop.
No verão de 1997, microfones da NOAA captaram um som misterioso e estrondoso no Pacífico Sul, tão alto que foi registrado por sensores a mais de 3.000 milhas de distância. Eles o chamaram de O Bloop. O som profundo e crescente não tinha uma fonte óbvia e era mais alto do que qualquer animal conhecido. Christopher Fox, da NOAA, até brincou que poderia vir de uma criatura mais poderosa do que qualquer animal na Terra. Teorias explodiram online, lulas gigantes, submarinos secretos, até mesmo Cthulhu de Lovecraft. Por anos, ninguém sabia a verdade. Então, em 2012, a NOAA ligou o som a sismos de gelo, enormes icebergs rachando perto da Antártica. O sismólogo Robert Dziak confirmou a correspondência. O bloop era o som de icebergs se fraturando, não de monstros. Hoje, é uma prova de como o mar profundo facilmente desperta nossa imaginação e como as forças da natureza podem imitar até os mitos mais aterrorizantes. Mas, às vezes, o que encontramos debaixo d'água é muito humano. Número 13. Frota da Segunda Guerra Mundial na Lagoa Chuuk, Micronésia. Em 1969, o lendário explorador Jacques Cousteau filmou um dos cemitérios mais assustadores do oceano, a Lagoa Chuuk, na Micronésia. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta lagoa abrigou uma importante frota japonesa. Mas em 17 e 18 de fevereiro de 1944, os Estados Unidos lançaram a Operação Hailstone, afundando mais de 40 navios japoneses e destruindo 250 aeronaves. A lagoa ficou conhecida como Pearl Harbor do Japão. O documentário de Cousteau revelou destroços fantasmagóricos perfeitamente preservados nas águas calmas da lagoa. Desde então, mergulhadores exploraram mais de 50 naufrágios importantes, enormes navios de carga, petroleiros e navios de guerra, agora repletos de vida marinha. Há uma diferença entre os navios, como um petroleiro, digamos, um navio de carga, e um navio de guerra. E então os aviões eram muito bonitos. Em 2018, o projeto Recover usou sonar para localizar 3 aviões americanos perdidos, trazendo encerramento para as famílias após décadas. A bióloga marinha Becky Kagan-Schott descreveu mergulhar aqui como entrar em uma cápsula do tempo. Mitos circulam em torno da lagoa, histórias de navios amaldiçoados e uma ilha submersa chamada Wanap. Mas especialistas confirmam que a Lagoa Chuuk é um trágico, porém real museu subaquático. E ainda assim, o oceano guarda segredos ainda mais antigos. Cidades inteiras perdidas sob as ondas. Número 12. Tonis Herakleion. Em 2000, o arqueólogo subaquático francês Franck Godil fez uma descoberta impressionante. A antiga cidade portuária egípcia de Tonis Herakleion, há muito considerada mítica. Usando sonar e magnetômetros na baía de Abu Qir, Egito. São os segredos do Antigo Egito, que por milhares de anos ficaram submersos sob o Mediterrâneo. Os tesouros pertencem a 2 cidades submersas que se pensava serem apenas mitos. Sua equipe encontrou estátuas colossais, navios afundados e enormes ruínas de templos debaixo do leito do mar. A cidade afundou por volta de 100 anos antes de Cristo, após um terremoto e a elevação do nível do mar. Antes de sua redescoberta, Tonis Herakleion existia apenas em textos antigos, ganhando o apelido de Atlântida do Egito. A equipe de Godil recuperou 70 navios, estátuas de 5 metros, moedas da era de Alexandre, o Grande, e artefatos do dia a dia congelados no tempo. O destaque, uma enorme estela de granito com hieróglifos confirmando a identidade da cidade. Mitos sobre maldições ou envolvimento alienígena logo se espalharam online, mas especialistas esclareceram que o afundamento foi causado por forças naturais. Até 2021, apenas 5% do local havia sido explorado, sugerindo que ainda mais estava escondido sob o lodo. Godil descreveu ver hieróglifos emergirem debaixo d'água como um momento de caçadores da Arca Perdida. Às vezes, o oceano não apenas engole a história, mas a preserva perfeitamente. E falando de tragédias submersas, número 11, naufrágio do MV Derbyshire, Pacífico. O MV Derbyshire era o maior navio mercante da Grã-Bretanha quando desapareceu em 1980 durante o tufão Orkney. Recebemos 3 relatórios meteorológicos, um de Guam, um de Tóquio e um de Hong Kong, e cada um tinha dado ao tufão Orkney uma localização diferente.
A embarcação de 91 mil toneladas desapareceu sem um pedido de socorro. Durante 14 anos, as famílias exigiram respostas. Então, em 1994, o explorador marítimo David Mearns localizou o naufrágio a quase 14 mil pés de profundidade ao largo de Okinawa. Mais de 2.500 peças foram fotografadas. Os investigadores descobriram que o navio sofreu uma falha estrutural quando ondas enormes danificaram os ventiladores e inundaram os porões de carga. Isso causou uma implosão catastrófica sob intensa pressão. Mitos de sabotagem ou explosão circularam. E essa liberação de energia foi provavelmente equivalente a muitas toneladas de TNT. Mas, em 2000, uma investigação oficial absolveu a tripulação, confirmando que forças naturais causaram o desastre. A tragédia levou a 22 reformas internacionais de segurança para navios graneleiros. Hoje, o Derbyshire jaz como uma lição sombria sob o Pacífico. Sua perda impulsionou mudanças que, desde então, salvaram inúmeras vidas. O mar leva, mas também ensina. E às vezes nos mostra criaturas como o peixe Barrelai, que nunca imaginamos ver vivo. Número 10, peixe Barrelai. O Barrelai era conhecido desde 1939, mas apenas como espécimes mortos, com olhos tubulares e uma cabeça transparente. Finalmente, em 2004, cientistas do MBARI filmaram um vivo na Baía de Monterrey, pairando a cerca de 2.000 pés de profundidade. O aquário da Baía de Monterrey e a equipe de mergulho tiveram a rara visão de um peixe único com cabeça transparente. É conhecido como peixe Barrelai. Os olhos verdes brilhantes do peixe espreitavam através de sua cabeça em forma de cúpula transparente, fixados para cima para avistar presas. Então, em 2008, os cientistas revelaram que ele podia girar os olhos para baixo, perfeito para caçar. Mitos rapidamente o rotularam como um peixe alienígena ou monstro de cabeça de vidro. Eu não conseguia acreditar. Eu estava tipo, de jeito nenhum estamos vendo isso. Sabe, não há nada por aí que se pareça com este animal. Mas esse design estranho permite que o Barrelai detecte silhuetas fracas de presas enquanto permanece protegido sob os tentáculos das águas vivas. Ele até rouba comida de sifonóforos. Bruce Robson, do MBARI, observou que eles e só o avistaram 9 vezes em mais de 5.000 mergulhos profundos, provando o quanto essa criatura é elusiva. Às vezes, a realidade é realmente mais estranha que a ficção. E se você acha estranho um peixe com olhos giratórios, espere até ver uma lula que anda. Número 9. Lula Big Fin. Em setembro de 2024, cientistas baixaram uma câmera a quase 11.000 pés na fossa de Tonga. Lá, eles capturaram as primeiras imagens de uma lula Big Fin andando pelo fundo do mar. Então eles tinham uma câmera bem embaixo dessa plataforma de petróleo. E eles avistaram essa coisa com esses apêndices incrivelmente longos. Seu corpo flutuava enquanto tentáculos com mais de 13 pés de comprimento tocavam suavemente o chão como pernas finas. Olha isso. Oh, uau, sim, isso é diferente. Eu pensei que você... Isso não é o que eu pensei que você estava falando. Olhe para o comprimento daquelas. O que são aquelas coisas que pendem dele? Como você chama essas coisas? Tentáculos? Pernas? Até agora, os avistamentos de lulas Big Fin eram principalmente filmagens granuladas e distantes. Nada claro. E os mitos? Eles se espalharam rapidamente. Alguns afirmavam que as Big Fins chegavam a 26 pés, ou deslizavam pelo fundo do mar como aranhas. Realidade? Mais estranha. O caminhar da lula era lento, deliberado, quase gracioso. As lulas de grandes barbatanas vivem nas partes mais frias e escuras do oceano, às vezes a mais de 20.000 pés de profundidade. Ninguém jamais capturou um adulto totalmente crescido, e a maioria das observações envolve juvenis. Estas imagens deram aos cientistas a visão mais clara até agora de como essas criaturas elusivas se comportam. Em vez de nadar livremente, os Big Fins às vezes exploram o fundo do mar dessa maneira, possivelmente em busca de alimento. E as profundezas guardam mais do que apenas criaturas estranhas. Elas escondem histórias humanas antigas também. Número 8. A cidade perdida de Adlitiam. Em 1984, o arqueólogo marinho Ehud Galili estava escaneando o fundo do mar ao largo de Atlit, Israel. Apenas algumas centenas de metros da costa, a cerca de 8 a 12 metros de profundidade, ele avistou algo que não pertencia ali: paredes, pedras, estruturas. A datação por carbono dos restos de plantas confirmou. Este lugar era de 6.900 e 6.300 antes da Era Comum. Era a Era Neolítica pré-cerâmica B.
Mergulhadores descobriram um poço de pedra, casas retangulares, lareiras e 7 enormes megálitos, cada um pesando 600 quilogramas, cercando uma fonte sagrada. Ao redor da estrutura, temos enormes lajes pesando algumas centenas de quilogramas cada, e sobre elas, há dezenas de marcas de tampas. Dentro havia machados, foices, anzóis, sementes de trigo e figos, até 6.000 ossos de peixe. Atlitiam é como um elo perdido em termos de nos mostrar como alguns grupos teriam feito essa transição de caça e coleta estrita para a agricultura sedentária. Mas aqui estava o ponto crucial. 90 sepulturas humanas, incluindo os casos mais antigos conhecidos de tuberculose e esqueletos com danos nos ouvidos, lesões de mergulho em água fria. Por que desapareceu? Um tsunami massivo, provavelmente desencadeado por um colapso do Etna, enviou uma onda de 40 metros pela região, destruindo tudo. Claro, alguns chamaram de Atlântida de Israel, mas Galileu disse que as evidências contavam a verdadeira história. Número 7. O naufrágio do Golfo do México. Avançando para 2011, a Shell Oil estava mapeando o fundo do mar e avistou algo estranho, uma forma de 25 metros por 8 metros a uma profundidade de 1.330 metros. No ano seguinte, o Oceanus Explorer da IANIO-AA enviou seu ROV. O que encontrou deixou os cientistas atônitos. Quando o ROV atinge o fundo e se aproxima deste local específico, e vemos o naufrágio pela primeira vez, ficamos maravilhados. Estamos empolgados. Seções do casco revestidas de cobre, âncoras, canhões, um fogão de navio, garrafas de vidro, pratos de cerâmica e até mosquetes. O arqueólogo marinho Jack Irion observou: este fogão, quase nunca visto em naufrágios no Golfo. Frank Cantelas da NOAA acrescentou: estava a mais de 200 milhas da costa, um dos naufrágios de madeira mais profundos, preservados em águas dos Estados Unidos. Em 2013, o ROV Hércules mapeou o local e revelou 3 naufrágios distintos na área. A identidade do navio permaneceu desconhecida, mas sua carga sugeria que ele havia desempenhado um papel na guerra de 1812 ou no comércio inicial do Golfo. Porque o que estamos vendo é um navio amplamente atacado, quase 1 milha de profundidade no Golfo do México, e foi simplesmente impressionante. E aqui estava o motivo pelo qual ainda estava intacto. O revestimento de cobre e o sedimento profundo o preservaram como uma cápsula do tempo. Número 6. Catedral de Coral das Ilhas Salomão. Agora, algo vivo. Em outubro de 2024, a equipe Pristine Seas, da National Geographic, liderada por Manu Sanfelix, estava mergulhando na ilha Malaulalu. Eles avistaram o que parecia ser um naufrágio. Errado. Era um coral vivo, Pavona clavus. A coisa era enorme, 34 metros de comprimento, 32 metros de largura, quase 5 metros de altura. Circunferência, 600 pés. Com base nas taxas de crescimento do coral, tinha pelo menos 300 anos, possivelmente 500, datando do século XVII, e era composto por quase 1 bilhão de pólipos individuais, mas era um único organismo vivo. Henrique Sala disse da melhor forma: quando achamos que não há mais nada para descobrir, encontramos isto. Manu Sanfelix chamou o momento de emocionante, respeito por um coral que sobreviveu séculos. Alguns disseram que era possível vê-lo do espaço, e com seu tamanho, talvez não estivessem errados. Número 5. Tubarão-baleia. Bem abaixo da superfície, a vida terminou e começou novamente. Cerca de 1 década atrás, cientistas observaram pela primeira vez uma carcaça de tubarão-baleia afundando a cerca de 1.000 metros de profundidade. Atraiu uma multidão única. As enguias chegaram primeiro, perfurando a cartilagem macia. Estranhamente, os habituais vermes Ocedax, que comem ossos, estavam ausentes. A cartilagem do tubarão não tinha a estrutura e a gordura de que precisavam. Em vez disso, um novo tipo de ecossistema se formou. Necrófagos banqueteando-se com este gigante, reciclando seus nutrientes. Claro, surgiram histórias selvagens, monstros marinhos gigantes, predadores secretos. Mas os cientistas deixaram claro que este foi um evento natural, raro, mas perfeitamente normal, e revelou algo crucial. Até mesmo tubarões massivos se tornaram a base para a vida no fundo do mar. Número 4. Xicheng, ou Cidade do Leão. Agora, para a China. Em 1959, o governo construiu a barragem do rio Xinan, inundando um vale e criando o lago Qiandao. Desaparecida sob as ondas, Xicheng, a Cidade do Leão.
Fundada em 621 d.C. durante a dinastia Tang, Xicheng ostentava 5 portões, 265 arcos, leões, dragões e fênix esculpidos. Ela prosperou por mais de 1000 anos. 300.000 pessoas foram realocadas. A cidade afundou sob 26 a 40 metros de água e foi amplamente esquecida. Em 2001, mergulhadores redescobriram-na. O que encontraram foi impressionante. Paredes, entalhes, até vigas de madeira perfeitamente preservadas. Água limpa, sem luz solar, sem correntes, criou um cofre natural. Alguns chamaram de Atlântida da China. Mas aqui estava a verdade, não era um mito. Foi uma inundação planejada registrada na história. A preservação, essa foi a parte da natureza na história. Número 3. Água-viva caixa. A morte de um rapaz de 17 anos por uma picada de água-viva caixa perto de Bamaga, em Cape York, deixou uma comunidade de luto e levantou questões sobre se mais pode ser feito para prevenir esses trágicos incidentes. As águas-vivas caixa eram consideradas habitantes de águas rasas e quentes, certo? Bem, em 2015, pesquisadores do Programa de Pesquisa Marinha de Kimberley, na Austrália, destruíram essa ideia. Usando câmeras de vídeo rebocadas e trenós de fundo do mar, a equipe registrou 64 águas-vivas caixa Hyronex, vivendo entre 39 e 56 metros de profundidade, perto dos recifes do noroeste da Austrália. Isso era muito mais profundo do que qualquer um esperava. Em apenas um reboque de 1.500 metros, eles avistaram dezenas. Não mais à deriva perto da superfície, essas águas-vivas estavam ativamente caçando perto do fundo do mar, provavelmente perseguindo pequenos peixes e crustáceos. Você sabe, a água-viva caixa é o animal mais venenoso do mundo. Então, isso já te diz que estamos lidando com uma espécie horrivelmente perigosa. Claro, mitos se espalham. Será que as águas-vivas caixa estavam secretamente à espreita, onde os mergulhadores não ousavam ir? Mas os cientistas rapidamente descartaram isso. Era simplesmente um novo comportamento, não uma ameaça oculta. Ainda assim, isso mudou o jogo. Essas águas-vivas mortais não estavam mais limitadas a águas iluminadas pelo sol. Elas tinham alcance. E isso tornou os encontros com eles um pouco mais imprevisíveis. Número 2. Tamboril de águas profundas. Em novembro de 2014, o Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey enviou seu ROVE para o Canyon de Monterey. A cerca de 600 metros de profundidade, as câmeras focaram em algo saído de um pesadelo, um tamboril diabo negro. Finalmente, esta noite, alguns pesquisadores marinhos estavam procurando tubarões outro dia nas Ilhas Canárias, quando encontraram algo bastante inesperado. Mandíbulas largas, pele semi-transparente e aquele isco luminoso assustador, tudo isso foi capturado em vídeo. Mas essa não foi a primeira surpresa com o peixe pescador. Em 2004, o M-Bari filmou outra espécie, Chaunacopis coloratus, a 2.600 metros. Esta não flutuava. Ela caminhava pelo fundo do mar, usando membros semelhantes a barbatanas. Os cientistas nunca tinham visto isso antes. Mitos adoraram essas imagens. Peixes alienígenas, monstros das profundezas. Mas pesquisadores como Bruce Robson e Lonnie Lundsten enfatizaram que eram simplesmente caçadores naturais, perfeitamente adaptados para a vida na escuridão total. Robson chamou o vídeo de assustador, mas científico. Lundsten destacou as nadadeiras que andam e as mudanças de cor, juvenis azuis transformando-se em adultos vermelhos. Graças a essas missões de ROV, os cientistas agora tinham filmagens reais, não precisavam mais depender de espécimes antigos e empoeirados. E o que eles estavam vendo era mais estranho do que qualquer um tinha imaginado. Número 1. Campo hidrotermal da Cidade Perdida, Atlântico. Última parada, um lugar tão estranho que poderia ter reescrito a história da origem da vida. Em dezembro de 2000, a bordo do RV Atlantis, cientistas se depararam com torres brancas elevando-se do fundo do mar na dorsal mesoatlântica. Eles chamaram de Campo Hidrotermal Cidade Perdida. 30 chaminés de carbonato imponentes, algumas com quase 60 metros de altura, expeliam fluidos alcalinos entre 40 e 90 graus Celsius. A causa? Uma reação chamada serpentinização. A água do mar encontrou rocha do manto, produzindo hidrogênio e metano, sem magma envolvido. Expedições de acompanhamento mapearam 3,3 km² e confirmaram que o campo estava ativo há pelo menos 120 mil anos.
Mas o que realmente surpreendeu foi a vida lá dentro. Arqueias produtoras de metano, bactérias vivendo dentro das paredes das chaminés e criaturas bizarras, caracóis, bivalves, camarões, vermes tubulares, corais. Ocasionalmente, até peixes e tubarões visitavam. As manchetes iniciais gritavam: Atlântida submersa. Mas a cientista Deborah Kelly esclareceu os fatos. Este era um ecossistema natural próspero, não uma cidade perdida. Mais importante, ofereceu pistas sobre o início da vida. Hidrogênio e metano das rochas, ingredientes que podem ter alimentado a vida na Terra primitiva. Então, o que você acha que ainda está escondido sob essas ondas intermináveis? Civilizações perdidas? Criaturas que ninguém sequer imaginou? Ou forças da natureza que não podemos explicar? Uma coisa é certa: mal arranhamos a superfície. Clique no botão de inscrever-se se quiser mais mergulhos no desconhecido e me diga nos comentários qual dessas descobertas mais te impressionou. Estarei de olho nas suas respostas.